E sejam todos muito, muito bem-vindos. Essa live é para vocês. Sabe por quê? Porque a gente vai falar hoje de comportamentos compulsivos, em especial da dependência digital. Mas vamos começar. O que é isso de comportamento compulsivo? Comportamento compulsivo acontece quando a gente tem um desejo enorme por algo que a gente não consegue refrear. Naquele momento, a gente tem um impulso de fazer aquela coisa, seja ela qual for, e a gente não consegue adiar o prazer imediato que aquilo traz. Perceberam? Então eu tenho um desejo que eu não consigo controlar, que faz com que eu queira aquilo acima de qualquer outra coisa naquele momento, ou seja, eu adio, não consigo adiar aquele prazer e eu vou fazer aquilo, seja aquilo o que for, tá? E quando que isso fica negativo? Quando começa a gerar problema. Que tipo de problema? Vamos usar um exemplo bem comum, que a gente cansa de ver nos filmes. As mulheres, geralmente associadas às mulheres que têm compulsão por compras. E elas compram para saciar um vazio interior, uma dor qualquer, seja de solidão, seja de falta de um relacionamento estável, seja de falta de afeto, seja de abandono, seja de rejeição, não importa. É sempre para tapar um buraco. E aí, se endividam, estouram um cheque especial, escondem as compras. Nos filmes isso é muito comum. Ela compra e começa a esconder que comprou, que chegou em casa com uma coisa nova. Fica ligado se você não tem isso, quando você começa a ver que seu armário está cheio de roupa, ainda com etiqueta. Não estou falando de gente que vive disso não, tá, gente? E tá lá guardado e você continua comprando compulsivamente. Então, na compulsão, tem um efeito imediato, que é um problema, que pode ser pessoal, social, de saúde, emocional, nos relacionamentos, ou seja, compromete. Antigamente, a gente achava que nas mulheres estava mais relacionado às compras mesmo, por isso que eu usei esse exemplo. E que nos homens está mais relacionado ao sexo, às drogas, ao álcool, especialmente ao álcool. Então vejam, e aí é a primeira observação. Mães e pais, tios, pessoas que cuidam de adolescentes, porque cada vez é mais precoce as pessoas começarem a beber cedo. O que acontece? O adolescente bebe todo dia? Geralmente não. Como que ele acaba se viciando? No final de semana, ele enfia o pé e ele não consegue controlar. Perceberam? Ele vai experimentar e ele bebe 1, 2, 3 e é aquele adolescente que está de porre todo final de semana. Pai, mãe, isso não é normal, isso não é natural e sim, vocês precisam intervir. Então aquela coisa que antes a gente dizia que era só as mulheres mais tendência aos homens, às compras, e os homens mais tendentes ao uso de drogas ou álcool ou sexo, a compulsão é por essas coisas, isso está caindo completamente. E na adolescência praticamente já não tem diferença. Então vamos lá, que dicas a gente daria no campo da escuta? Lembram que aqui a gente vai ver o que está acontecendo com a pessoa, porque em cada uma delas esse vazio é diferente. E é diferente para cada uma, na forma de expressar a dor, o sentimento ou aquela dificuldade. E esse subterfúgio da compulsão está cobrindo algum buraco. Então, de uma forma geral, como que a gente olharia para isso? Primeira coisa, lembra do primeiro passo do AA? Qual é o primeiro passo?
é a impotência. É assumir que você não tem controle sobre aquilo. E não adianta disfarçar. Olha, eu paro a hora que eu quiser. Não para. Daqui a pouco, perdeu a noção. Perdeu. Na gíria hoje, né? Perdeu o Playboy. Foi. Então a primeira coisa é assumir que sozinho não dá conta. E perdeu aquela coisa. E o segundo passo que eles falam é a necessidade da gente ter um poder maior, uma vinculação com Deus, alguém para nos ajudar a vencer aquela dificuldade. E aí, gente, vocês estão carecas de me ouvir falar aqui. Oi, Rafa. Angélica é fundamental. Angélica traz a proteção espiritual, traz o anjo da guarda, traz essa conexão com a fé. E você que não tem isso, ou tem uma prática religiosa, vai lá orar na sua igreja, no seu centro, na sua igreja, de que linha for. Mas é fundamental uma ajuda naquele momento, porque na hora que vem o impulso, você não consegue controlar. E aí, quem trabalha o impulso é Cherry Plum, que vai te ajudar a segurar a onda desse impulso. E se você quer de fato mudar, sair desse padrão e romper, você vai precisar de uma outra essência que chama Walnut, que todo mundo chama de Walnut. E o que ela faz? Protege o teu campo, para você não ficar tão tentado a olhar para trás. E proteger e principalmente mudar. Mudar de quê? Mudar de espaço, mudar de amigos, mudar de lugares. Olha só, gente, a neurolinguística fala que é pessoas, lugares, que são os ambientes e o aprendizado que a gente faz. Então, se você está num lugar em que isso é comum e é considerado natural, é muito mais difícil de você romper com esse processo. Então precisa de uma força para te ajudar, o Walnut para te ajudar a mudar de padrão e Cerato. Ouvir aquela vozinha interior, sabe? Que vai te dizer, olha, não vai por aí, esse caminho você já viu, você já sabe o que vai acontecer se você continuar fazendo isso. Porque uma coisa super comum na compulsão, gente, é que ela tem um efeito negativo e a pessoa fica depois se sentindo culpada, se sentindo mal. E ela quer afastar isso e ela volta. Fisiologicamente, isso está ligado a um neurotransmissor chamado dopamina. Então a pessoa vai, tem aquele prazer imediato que a dopamina dá, mas esse neurotransmissor ele vai se degradar, ele vai acabar. E a pessoa vai querer de novo, e vai querer de novo. E cada vez o efeito é menor. E é por isso que dá dependência, tolerância, etc. Seja por que for, gente. Eu já vou chegar lá na dependência digital. Olha só, para qualquer coisa é assim. Então eu preciso de ajuda naquele momento. Primeiro, para eu romper com esse padrão. E segundo, para eu saber, eu lembrar, olha, o ciclo é esse, eu preciso romper com esse ciclo. E Cerato vai ajudar. Tem uma outra essência que ajuda, que é Gentian, que traz resiliência, que faz com que a gente trabalhe o medo do fracasso, que faz com que a gente, se a gente cair, a gente levante de novo, porque as recaídas são comuns. Todo mundo que trata com dependência sabe que ela precisa de ajuda para romper com o padrão e para lidar com a culpa e com o fracasso e com a sensação de desespero que dá quando ela recai mais uma vez e mais uma vez. E o medo que isso traz. Então, vocês me pediram por mensagem, eu estou usando só essências de Bach, a não ser Angélica, como sempre, que traz muita proteção, para ajudar e porque tem em qualquer lugar do país. Eu não quero dizer com isso que a gente vai tratar isso só com essência, muito pelo contrário. Na dependência do grau que essas coisas acontecem, você vai estar em acompanhamento num serviço específico, seja ele qual for. Mas isso pode ajudar a qualquer um.
Então lembrem-se, Angélica, Walnut, Cherry Plum do Impulso, Mimulus e Gentian. Isso de uma forma geral. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que já está no Código Internacional de Doenças, que é um código que nós médicos usamos para registrar cada uma das doenças, que se chama dependência digital. O que é isso? Isso é o mesmo padrão de compulsão. Só que a pessoa ela não consegue mais se afastar da internet, seja ela qual for, ou dessa rede. E aí, olha só, a Sociedade Brasileira de Pediatria publica um trabalho, já em 2018, que mostrava que 86% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos estão conectadas. Percebem o que é isso? Mais do que isso. Desse grupo, 25% não tem mais controle sobre o uso dessas mídias. Isso significa que 1 em cada 4 crianças e adolescentes estão dependentes dessa conexão virtual, digital. 1 em cada 4. E isso é muito. Mais do que isso, esse trabalho mostra que isso está cada vez mais precoce. É cada vez mais comum você encontrar crianças pequenas com tablet ou com celular na mão. No Brasil é celular, tá? Nas classes mais favorecidas, elas já têm celular, tablet e computador. Mas, no geral, no Brasil, é celular. Então, percebam, se tem essa frequência elevada de conexão, e nesse grupo de conectados, 25% está dependente digital, tem alguma coisa errada. E o que acontece? Percebam o seguinte, quanto mais precoce, e vocês estão vendo, e eu já vi no consultório, não é à toa que eu estou falando isso hoje, era uma criança no carrinho com uns 9 meses, com tablet na mão vendo. Percebam que isso altera as sinapses completamente. Altera o desenvolvimento neurológico, isso está comprovado. Abram um site da Sociedade de Pediatria. Tem vários trabalhos de uma linguagem fácil que dá para vocês verem o que está acontecendo. Eu quero que vocês compartilhem isso. Por favor. Olha só, se eu altero o desenvolvimento, é cada vez mais comum você pegar criança com atraso na fala, com distúrbio de linguagem, criança pequena, que chega e fala. A mãe fala. Não fala nada ainda, doutora. Nada, gente. Eu estou falando daquelas coisas. Mamá, papá, água, dá. Não falam. Mas tem um tablet. Percebem? Então, a primeira coisa. Segunda coisa, altera o mecanismo de sono. Sono. Criança, essa luz azul dos computadores ou do celular, elas inibem melatonina. Eu vou crescendo com a idade, tá? Inibindo melatonina, a criança tem distúrbio do sono. Mas como que aparece isso na criança pequena? Ou ela está inquieta, ou ela tem terror noturno, ou ela tem pesadelo. Criança pequena. Terror noturno. Ela acorda gritando, ela acorda chorando. Percebem? Como que a gente corrige isso? Eu vou chegar mais para frente, ver se a criança está um pouquinho maior, tá? E ela está exposta à tela o tempo todo. Porque a gente vai chegar, a gente está numa sociedade que os pais estão super ocupados
quase não tem tempo mesmo. Às vezes você vê em restaurante uma criança com tablet na mão para ela ficar quietinha vendo um filme e não atrapalhar a conversa dos pais. Então a gente está vivendo uma geração que é completamente diferente de quem tinha 20 ou 30 anos. Vejam, as crianças de hoje são muito diferentes das que tinham 20 anos. E não é porque elas sabem fazer assim, não. Elas estão com problemas de cognição sérios, com dificuldade de aprendizagem. E aí é super comum você chegar, e eu recebo isso o tempo inteiro, e olhem, eu sou homeopata, vocês sabem, a gente pedir parecer de neuropediatra porque a criança está com dificuldade de aprendizagem, que está com dificuldade de TDAH, às vezes, hiperatividade e tal, ou na criança um pouquinho maior, com distúrbio do sono já, ela dorme na escola, ela altera o ciclo. Ela começa a ficar com uma sonolência diurna e o rendimento escolar cai. Olha que a gente está crescendo, né? Elas estão maiores um pouquinho, o rendimento escolar caindo, não tem jeito. Você vai fazer o quê? Ou vai botar na explicadora, quem pode, ou tem aquelas aulas de reforço. E eu comecei a ver uma coisa que, gente, há 10 anos atrás eu não via. E eu começo a ver nos últimos 5. As escolas orientando, oi Cris, orientando os pais que coloquem as crianças com explicadora ou aqueles apoios escolares na própria sala, nas escolas de poder aquisitivo maior. E eu não estou falando de crianças com necessidades especiais. Eu estou falando de crianças cujas, aspas, necessidades especiais estão sendo geradas pelo uso abusivo de acesso ao mundo digital.